Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. E hoje eu tô aqui de boné porque eu vou fazer uma caminhada. Eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês as coisas que eu estou incluindo na minha rotina. Uma das coisas que eu quero mudar e melhorar é cuidar mais da minha saúde. E eu quero incluir algumas atividades, por exemplo, caminhada, alguma coisa que me faça movimentar. Vou colocar vocês aqui. A nossa alimentação, ela não é tão desregulada, eu costumo deixar tudo adiantado na geladeira pra semana. Mas uma coisa que eu e o Michel, a gente pende bastante é pro doce. Então, às vezes, assistindo um filme, uma série, a gente acaba colocando um balde de pipoca doce do lado, alguma coisa assim, e vai comendo. Uma das coisas também que eu percebo que se eu não coloco a garrafa de água do meu lado, eu não bebo água. Então, eu preciso me policiar nesse sentido. E a gente precisa também priorizar um filtro aqui pra casa, porque a água daqui do condomínio é de poço, então tem aquele gostinho de terra. E eu não tenho gostado de beber, então eu vou comprar pra ter, né, pra fazer a purificação ali da água. E no sentido de sono, eu percebo que eu e o Michel, a gente tá dormindo muito tarde, então acaba que a gente não descansa o corpo e isso ajuda a ficar com o corpo inflamado, né? E sem falar que ao longo da vida, assim, vai prejudicando muitas outras coisas, sobrecarregando o corpo. Então, é uma das coisas que eu quero colocar em foco e mais prática. Tirar o celular também, porque eu percebo que antes de dormir isso prejudica muito o meu sono. Ultimamente não tenho conseguido dormir muito bem. Então, quando eu pego no sono, já é bem tarde assim e acordo toda quebrada. Então, eu tenho que me policiar nesse sentido de tirar mais o celular. E aí, incluir, ao invés do celular, a leitura antes de dormir. Eu acho que isso vai fazer muito bem pra gente. Eu começo a ler livros, só que eu paro, tipo, no meio e vou perdendo o interesse. E eu acho que isso é ruim, prejudicial. Isso também vai ajudar muito na minha dicção. Eu percebo que, às vezes, eu falo muito pausado, ou às vezes eu não tenho vamos dizer assim, tantas ideias para falar de um assunto. Então, eu acho isso importante também para a gente desenvolver a nossa comunicação, né? Eu tenho pensado nesse sentido de incluir algumas coisas na rotina e o que eu for fazendo eu vou mostrando para vocês também, para incentivar vocês também a melhorar a rotina de vocês, né? O que vocês acham que precisam. Eu tenho pensado em comprar marmitinhas. Antes eu fazia marmitinhas naqueles potinhos de plástico mesmo, deixava congelado e a gente ia descongelando durante a semana. Agora que eu tô produzindo conteúdo, depois que eu tô criando vídeo aqui pro canal, eu acho que vai ser bem mais prático, porque a edição acaba que demora um pouco mais, então preciso me organizar mais nesse sentido da alimentação. Eu costumo deixar, por exemplo, faço arroz, faço legumes e deixo nos potes, mas nos potes maiores, mas eu acho que vai ajudar a gente a ter uma marmita mesmo. Tô pensando em comprar umas marmitas de vidro, porque o Michel também leva a marmita pro trabalho e aquela de plástico acaba estragando mais rápido. Se vocês têm feito alguma coisa que tenha ajudado a ser mais constante na leitura ou mais constante na atividade física, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazendo essa troca. Eu acho que vai ser legal, o que for dando certo pra mim, eu vou falando pra vocês também. E é isso, eu vou levar vocês lá comigo na caminhada e quando eu chegar a gente conversa mais. Eu cheguei lá da caminhada, eu tomei banho, lavei meu cabelo hoje. Eu não passei nem creme, nem condicionador, nem finalizei. Ele fica assim, seco, fica tipo meio liso, meio ondulado, não dá pra entender. E eu cortei esses dias minha franja, só que eu achei que eu cortei a minha franja mais curta do que eu costumo cortar. Eu gosto que fique aquele contorno no rosto, mas eu acho que eu deveria ter deixado ela um pouco maior. Não gostei tanto porque ela ficou meia reta. E hoje eu fiz meu devocional. Já faz uns dias que eu tava lendo a 1 Coríntios, aí eu acabei, aí eu comecei 2 Coríntios, mas hoje eu quis ler um diferente e foi em Atos 6, que fala no título A Escolha dos 7 Discípulos. E aqui conta a história mais ou menos dos apóstolos. Os apóstolos, eles se dedicavam naquela época à administração, a pregar de fato a palavra de Deus, ele dedicava a vida a isso. Eles também tinham que ajudar as viúvas e os necessitados. Neste tempo, estava ficando um pouco corrido, vamos dizer assim. Eles estavam ministrando e tendo que cuidar das viúvas. Foi quando
eles escolheram esses discípulos e um deles era Estevão. Aqui fala que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E Deus começou a operar muitos milagres através dele. E começaram as pessoas a meio que perseguir ele, começaram a discutir, mas ele era uma pessoa muito sábia. Deus dava essa sabedoria para ele e ele conseguia sair dessas conversas. E aí subornaram alguns homens, então ofereceram dinheiro para mentir, falar que ele estava blasfemando contra Deus. E aí aparece os judeus, né, e leva ele para o Sinédrio. No Sinédrio era um lugar de julgamento, vamos dizer assim. E aí levou Estevão para esse julgamento. Chegando lá, tinha esses que tinham sido pagos, né, vamos dizer, os judeus e os doutores da lei. E lá começaram as acusações, só que Estevão não se defendeu. E uma das coisas que eles falavam é que ele estava indo contra a lei, né, que era a Bíblia. E a Bíblia fala que Estevão ficou com o seu rosto transfigurado. Aqui fala assim: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aqui eu não sei dizer se é um rosto brilhante ou se é a aparência que a Bíblia descreve os anjos. Depois do rosto dele ser transfigurado, Estevão começa a dar um discurso. E nesse discurso ele começa a falar um pouco sobre Abraão, um pouco sobre Moisés e fala principalmente, o foco dele é as pessoas do Egito, né? Que aparentemente serviam a Deus e queriam ser libertos de lá, mas depois de um tempo que Deus ainda estava acompanhando ele, estava dando todo o mantimento, estava provendo maná todos os dias, água que saía de pedra, e eles não eram satisfeitos com isso porque eles já tinham acostumado com a cultura assim do Egito e os corações deles queriam o Egito. Então vamos dizer assim, eles não queriam a Deus, eles queriam os benefícios de Deus, né? Estevão ele começa a comparar as pessoas que estavam no sinédrio, os mestres da lei, todo mundo que estava lá, com essas pessoas que querem a Deus superficialmente, querem a Deus só por seus benefícios. E aí essas pessoas acharam o cúmulo, né? Estevão tá fazendo isso com eles, está dizendo isso deles, porque eles se achavam os tais, porque eles sabiam a palavra de cabo a rabo, vamos dizer assim. Ele sabia de cor salteada a palavra de Deus, mas de fato seus corações não queriam a Deus, né? Depois do discurso, ele olha para cima e fala que está vendo Deus, está vendo Jesus Cristo ao lado de Deus. Então para eles ali foi a última gota, arrastaram ele para fora da cidade e mataram ele apedrejaram ele até a morte. E eu achei a história dele bem parecida assim com a história de Jesus, porque Jesus foi acusado, Jesus não se defendeu e depois Jesus foi crucificado e da mesma forma foi ele. E eu lendo essa história, eu vou falar para vocês o que serve como aplicação pessoal. Se a gente for levar para nossa vida, o quão miserável nós somos sem Jesus Cristo, o que nós somos sem Jesus Cristo? Eu, pelo menos, assumo que não sou nada, porque tudo que há de bom em mim é de Cristo, né? Foi Cristo que colocou em mim, porque eu estava em trevas, eu vivia em pecado e eu gostava de viver em pecado. Então, foi o sangue de Jesus Cristo que veio, me purificou de todo mal, me lavou de todo pecado. Reconhecer que a gente não é nada sem Deus é o primeiro ponto. Depois aqui da história, eu acho que outra coisa que serve como aplicação pessoal é morrer para nós mesmos, cada um carrega a sua cruz e siga Jesus. Estevão, até o último momento da vida dele, ele não negou, ele não rejeitou, ele não voltou atrás. Tudo que ele falou, ele manteve até que chegou o ponto dele morrer. Eu imagino que ninguém queira morrer, todo mundo que tá assim perto de morrer entra em desespero, eu acho que eu entraria. Mas quando fala negar-se a si mesmo, é negar a sua vontade, é negar o seu eu, né? E de fato viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que Estevão estivesse fazendo o que ele estava fazendo. Da mesma forma, Deus tem uma coisa para eu fazer e outra coisa para vocês fazerem. Então eu acho isso muito interessante da gente aplicar na nossa vida, né? E morrer para nós mesmos é difícil. Porque a gente quer fazer, pelo menos eu quero fazer minha vontade, eu quero fazer o que me satisfaz, o que é prazeroso. O pecado, ele é prazeroso, né? Então, quando a gente morre para nós mesmos, a gente faz muitas renúncias, né? Então, se a minha vontade de tomar um café da manhã, um banquete, encher o meu ventre, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer um jejum
para que o meu espírito esteja mais forte que minha carne, né? Para manter uma comunhão com Deus. É difícil isso, porque você quer comer, você quer fazer o que você quer, né? Fazer na sua hora, no seu tempo. Você não quer ser paciente, você não quer exercer os frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, paciência, a misericórdia e tantas outras coisas. A gente quer agir pela carne, é instinto do humano. Por isso que eu também acho que a gente deve renovar o nosso entendimento, que é um dos outros pontos, assim, de aplicação pessoal. Assim como diz Romanos 12 sobre a gente renovar o nosso entendimento, quando a gente renova o nosso entendimento, a gente passa a pensar de maneira diferente e agir de maneira diferente, porque todas as nossas ações estão baseadas na maneira que a gente pensa. Automaticamente, mudando a maneira de pensar, a gente muda as nossas ações. Então, para a gente estar alinhado com Deus, a gente precisa renovar a nossa mente. E quem renova a nossa mente é Jesus Cristo, como através da palavra. E quando a gente está alinhado ali, lado a lado com o pensamento daquilo que Deus quer, a gente passa a agir como Deus quer, porque a nossa maneira de pensar está, vamos dizer, equalizada com a maneira de Deus de pensar, né? Uma das coisas também que eu acho que serve como aplicação pessoal é a gente servir ao nosso próximo, assim como Estevão fez, ele dedicou ali junto com os discípulos a servir as pessoas. E Jesus também, quando estava aqui na terra, ele serviu os discípulos, lavou os pés dos discípulos, então que a gente possa lavar os pés das pessoas que estão à nossa volta, que a gente possa servir pão e água para essas pessoas, que é a palavra de Deus. E Jesus, quando esteve aqui na terra também, ele serviu os discípulos, lavou os pés dos discípulos e serve como inspiração pra gente ajudar quem está ao nosso lado, às vezes não só financeiramente, né, mas às vezes um abraço, você fazer uma ligação para a pessoa, ouvir como é que a pessoa tá. Às vezes ser conforto, né? Não só confronto. Também não só no lado negativo. Estar com a pessoa quando tudo vai bem, quando ela conquista as coisas, quando ela tá realizada numa área profissional, né? Então eu acho que não é só sobre estar com a pessoa quando ela tá triste, quando ela tá na pior, mas também estar feliz por ela estar bem. Eu acho que é isso, gente, nesse sentido dessa palavra. Essa aplicação pessoal faz bastante sentido para mim. E me diz aqui qual outra aplicação pessoal você entendeu, né? Você entende dessa história de Estevão. Eu vou amar ler os comentários e eu vou agora fazer algumas coisas que eu preciso corrigir aqui no YouTube para dar uma estudada. Para vocês, eu costumo deixar toda a alimentação assim mais organizada na geladeira e, por exemplo, aqui tem na geladeira que eu temperei ontem, eu deixo tampado, é um pote de vidro, aqui é filé de peito. E o que eu gosto é que dura uns 2, 3 dias e o sabor do tempero pega bastante na carne, né? E ontem na janta eu fiz arroz, eu fiz uma quantidade maior para dar mais ou menos 2, 3 dias. E o legume eu fiz abobrinha refogada. Então, e tinha batata rústica também ontem, só que a gente comeu tudo. Aí a abobrinha também eu fiz uma quantidade um pouco maior para dar 2, 3 dias. Então, nesse meio tempo, eu já meio que tempero. Por exemplo, amanhã, é mais ou menos quando vai estar acabando esse frango. Eu descongelo, que tá no freezer, já tempero para quando acabar já tá com um gosto mais saboroso da carne com tempero, né? E é isso que eu faço, gente. Eu vou adiantando, acabou o arroz, já faço uma quantidade que dê para 2, 3 dias e deixo na geladeira. Às vezes, confesso que deixo na panela mesmo, igual hoje. Mas eu costumo deixar num pote um pouco maior, a gente destampa, põe no prato, esquenta no micro-ondas e come. Pra gente não é problema comer comida requentada. A única coisa é que se a gente monta a marmita, por exemplo, e o feijão tá quente, o arroz ele vai absorver o feijão. E uma coisa que eu costumava fazer quando eu fazia a marmita, eu não colocava o feijão junto com a comida, porque eu gosto que a comida ficar mais molhadinha. Então, eu deixo o feijão separado, fazia a marmita normal e deixava um pote ou congelado ou na geladeira, pra quando eu quisesse feijão pra comer junto com a comida, eu misturava depois. Mas é isso, eu só vou fritar o frango aqui. Coloquei a comida aqui, o frango ficou pronto, vou comer arroz, feijão, isso aqui é pimenta que minha mãe fez e abobrinha refogada.
eu fiz uma lista com tarefas que eu gostaria de fazer todos os dias para ser uma rotina ideal para mim. Óbvio que não vai ser todos os dias que eu vou conseguir fazer tudo, com o horário que eu gostaria de acordar, coisas que eu gostaria de repetir todos os dias, como devocional, um café da manhã, alguma coisa assim. Com certeza a atividade física tá incluso. Eu acho que isso é de cada um, né? Cada um escolhe o que quer viver. E, por exemplo, você escolheu a vida que você tem, eu escolho a vida que eu tenho. Então, a gente vai fazendo coisas que nos ajudam a alcançar o nosso objetivo mais rápido. Fiz um bolo de milho. E agora eu vou pôr pra assar. Esse aqui é um de milho cremoso. Acabamos aqui a leitura e a gente vai dormir agora. Foi muito bom gravar para vocês, mostrar o processo, né, de uma construção de uma rotina. Espero também que tenha inspirado vocês de alguma forma para você sair da zona de conforto também, assim como eu. E obrigado por assistir até aqui, até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever se você quer acompanhar mais vídeos. Eu te espero no próximo. Um beijo!